Muita gente me pergunta o que o meu operacional de SMC tem de diferente de outros que estão por aí pelo mercado. A resposta para essa pergunta é muito simples. No final de 2021, eu comecei a operar uma técnica chamada de candle a candle, que basicamente você coloca uma lupa em cima de cada vela e vê o comportamento que está sendo apresentado pelo gráfico. Através disso, você consegue ver os movimentos fortes através dos rompimentos ou os movimentos fracos através das falhas de rompimento. E quando eu incorporei o SMC ao meu operacional já especializado nessa leitura de velas, a gente teve uma combinação perfeita. E nesse vídeo eu vou te falar exatamente como que você pode estudar o SMC olhando o comportamento das velas para conseguir captar todas as informações que os institucionais estão te passando através dos movimentos. Esse vídeo vai com certeza abrir a sua mente. Vem comigo! E para você que quer entender como eu aplico a leitura do SMC com o candle a candle, precisa entender que o preço ele passa algumas características ali a cada vela fechada. Mas antes de falar disso, você precisa compreender o básico. Um candle de alta, ele tem abertura aqui nessa parte inferior do corpo do candle, né, que é essa parte mais preenchida, e o fechamento aqui em cima. A máxima se dá lá na ponta e a mínima se dá aqui embaixo. O inverso para o candle de baixa ali é somente o preço de abertura, onde ele abre aqui e faz um movimento de baixa, fechando lá na zona inferior dessa parte mais preenchida. A máxima e a mínima permanecem as mesmas regiões. E o doji, ele abre e fecha na mesma região. Durante esse percurso aqui, ele foi lá em cima, voltou, fez máxima, fez mínima, mas acabou fechando na mesma região. Muitos chamam esse candle de briga, né? Candle de indefinição. A real é que eu uso muito pouco doji e ele não serve para nada dentro do meu operacional e eu vou explicar o porquê. Nesse momento eu estou trazendo aqui 3 candles de alta. O preço abriu e fechou numa região acima da abertura. O que você vai ter que observar para ter uma leitura precisa do candle a candle? Quanto maior for o candle de alta, ou seja, a amplitude entre a abertura e o fechamento, mais relevância aquele candle está passando para você. Se você tem um candle que abre e fecha na mesma região ou próximo, ele não está evidenciando tanta força assim para aquela direção que ele está te mostrando. Então fiquem atentos a isso. Quanto maior a amplitude de candle, mais relevância ele tem. E uma segunda informação, se ele é um candle que ele faz um movimento para baixo, ele captura, por exemplo, uma mínima de um candle anterior e ele faz todo o percurso de alta, fecha lá em cima, rompendo a máxima ou próximo à máxima, esse candle também tem uma força maior por trás da sua formação. E aqui eu estou trazendo 3 velas de alta ainda, usando o exemplo de compra, onde o movimento está forte para o lado comprador. Por que isso acontece? Porque o fechamento do candle está sempre acontecendo acima da máxima anterior. Enquanto ele estiver fazendo esse movimento, esse ciclo, você continua com viés altista. A partir do momento que ele para de demonstrar essa força, por exemplo, fazendo uma falha de rompimento, ou seja, ele não conseguiu romper a máxima anterior e fechar acima, você já começa a acreditar numa possível correção. Você já entra com o viés de um movimento baixista, pelo menos para testar o rompimento anterior. Então é assim que a gente observa a leitura candle a candle, observando os detalhes que cada fechamento passa para a gente. Só que eu não quero aqui que você faça uma leitura superficial do candle a candle, como a grande maioria faz. Você precisa entender que a junção de vários candles gera para você um movimento. E o movimento, ele sempre vai ser mais importante do que a leitura isolada de uma vela. Então é aí que eu começo a juntar um operacional de velas dentro de um operacional de contexto, de SMC. Por exemplo, nessa imagem aqui, nós temos um movimento de queda, né, que está acontecendo aqui, fazendo rompimentos para baixo. Essa barra negativa, ela fechou rompendo a mínima do candle anterior. Eu poderia estar com esse viés de baixa, imaginando que o mercado vai continuar descendo eternamente. Mas não, quando a gente usa o operacional de SMC, nós já estamos entendendo que isso daqui é uma estrutura de alta, porque o movimento principal é altista, e essa movimentação de queda que está acontecendo aqui, que inclusive o mercado passou essa informação para a gente que ele faria esse movimento a partir da falha de rompimento ali em cima, ele já faz um pullback caindo para uma zona de compra. E essa zona de compra, por exemplo, é uma leitura do SMC aqui conhecida como FVG, o Fair Value Gap, que é essa lacuna entre esse rompimento que aconteceu aqui atrás, que ficou sem teste.
Então você tem o mercado voltando para essa área para restabelecer esse equilíbrio e agora sim dar continuidade no movimento de alta. Se você olhar somente para o rompimento e achar que ele vai continuar caindo, sem prestar atenção no contexto desse movimento maior, você vai se precipitar e vai tomar stop aqui dentro dessa leitura. Então, entendeu que o contexto está de alta, entendeu que isso é uma correção, viu que o mercado trouxe aqui condições de pullback, presta atenção na informação que ele vai te passar para alta, para aí sim você pegar um trade a favor do movimento principal. E qual informação que o mercado me passa, por exemplo, quando ele faz esse movimento aqui? Rompendo o anterior, fazendo um engolfo, trazendo um candle forte, como eu expliquei para vocês, com o preço de abertura distante do preço fechamento. Você tem aqui a confirmação que a estrutura vai ser mantida e que o mercado vai tentar buscar o candle anterior. Então você pode muito bem tentar pegar um movimento aqui para fazer isso daqui através da estrutura e da leitura de velas, porque ele te dá a confirmação com esse engolfo que acontece aqui nesse movimento. E falando especificamente de um padrão de velas que não tem relação com bebê abandonado, nem martelo invertido, nem estrela cadente, nada do que é ensinado nos livros eu utilizo, exceto o que eu encontrei ao longo do tempo que realmente faz sentido. Aqui você tem, por exemplo, um movimento claro de expansão através dessa barra, você tem um pullback através da barra negativa e você tem uma tentativa de expansão nessa barra verde, nessa terceira barra, que não consegue fazer o rompimento desse movimento aqui. Isso é uma falha de topo dentro de um gráfico menor. E basicamente com essa movimentação acontecendo assim, a expectativa é de um movimento inverso, um movimento corretivo ou até mesmo uma mudança de tendência no time frame menor. Então muitas vezes eu observo esse padrão próximo à minha zona de interesse. No local que eu estou querendo operar, eu espero o preço me passar essas informações relevantes para perceber que o mercado está falhando e tende a ir para o caminho que eu quero, que no caso aqui seria o caminho da venda. E ainda falando de um padrão que eu gosto bastante, esse padrão ele é conhecido aqui como RCA, um padrão que eu opero há muitos anos. Ele tem um candle altista, que geralmente ele é um candle que vai dar um alvo em alguma região de venda, ou até mesmo capturando um topo aqui do lado esquerdo. Ele faz uma reação imediata, um engolfo, demonstrando toda a força do vendedor, fazendo uma barra ampla para baixo. Ele perde a mínima, confirma esse rompimento fechando abaixo, e a próxima barra ela passa uma informação riquíssima, que ela é uma barra de pullback, uma barra de alta que não consegue devolver esse rompimento que aconteceu aqui, confirmando toda a força do vendedor ao fechar abaixo dessa mínima. Essa é uma informação que geralmente o mercado passa e já faz isso aqui, ó, já dá continuidade no movimento de queda somente pelo fechamento trazendo essa informação. E isso eu peguei através dos meus estudos, vendo exatamente como que se comportava a próxima barra quando essa barra verdinha fechava dessa maneira. Olhem aqui o que seria diferente, né? Qual informação que o mercado poderia trazer aqui desconfigurando esse cenário da venda. Se essa barra fecha assim, a informação é totalmente diferente. Nós temos um candle amplo que faz aqui um movimento devolvendo essa mínima que foi rompida. A probabilidade aqui já passa a ser de um movimento altista para a retomada ali do movimento de alta até o topo. Então você vê que cada informação que ele passa é uma informação preciosa. Você tem que se atentar aos detalhes. E aqui você tem um movimento sendo formado com a junção dos dois padrões que eu ensinei vocês agora. Você tem a falha do movimento lá em cima, que esse movimento eu chamo de FTC. Você tem o engolfo acontecendo aqui, perdendo essa mínima, mostrando a força vendedora. O movimento de alta enfraquecido sem devolver o rompimento. Uma nova continuidade da queda. E você tem um candlezinho fraco confirmando e fechando abaixo também da mínima rompida. Agora, usem essa leitura, por exemplo, dentro de um gráfico macro. Imagina que isso daqui é o gráfico diário. E você consegue observar essa lacuna de rompimento aqui, exatamente acima dessa máxima, sendo ainda de um candle fraco. Qual vai ser o seu viés para o dia quando você começar a operar? O viés vendedor. Então imagina que o preço fez a abertura aqui, toca esse FVG e lá dentro, por exemplo, do 15 minutos, ele começa a trabalhar com topos e fundos descendentes, fazendo ali desequilíbrios para o lado da venda. O que você vai fazer? Você vai se aproveitar dessa leitura macro e esse viés de baixa
para buscar padrões de venda dentro do micro movimento. E pode ser o gráfico de 1, de 3, de 5, de 15, o que você bem entender. Mas o importante é você se localizar pelo gráfico maior, conseguir identificar esses padrões e depois esperar talvez esses mesmos padrões dentro de um gráfico micro para sua execução da operação. É assim que eu procuro e é assim que eu vou mostrar para vocês no gráfico agora. Eu estou aqui com o gráfico de NZD-USD, uma paridade entre o dólar da Nova Zelândia e o dólar dos Estados Unidos, um ativo que a gente opera muito na seção asiática, depois das 8 da noite aqui do Brasil. Ele tem correlação com o mercado asiático. E o que geralmente acontece? Próximo das 8 horas da noite, 9 horas da noite, ele tende a fazer movimentos de captura de liquidez para depois fazer o movimento contrário. E aqui, olhando pela perspectiva do gráfico diário, nós notamos o quê? Um topo interno aqui dentro desse movimento e nós observamos uma falha de rompimento, exatamente igual ao padrão que eu falei para vocês. Esse cara falhou, você já vem com um viés baixista para essa próxima barra aqui do dia seguinte. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos marcar máxima e mínima, entendendo que ela já estava trazendo um viés de queda para nós e nós vamos enxergar exatamente o que aconteceu lá no movimento, quando ele fez ali a subida até a máxima desse movimento antes de descer para a mínima. Então estamos aqui com a região de máxima que foi capturada, o mercado já tinha trazido aqui uma informação extremamente preciosa com a falha do movimento lá em cima e quando ele começa a fazer movimentos de descida, trazendo para a gente estrutura de queda e rompimentos vendedores, nós conseguimos encontrar aqui uma lacuna de valor justo, que é um FVG que nós operamos dentro do SMC, após os candles passarem informações extremamente relevantes. Movimento de baixa, engolfando o candle anterior e perdendo a mínima, e na sequência nós temos um pullback para essa lacuna, que já seria uma operação de venda automaticamente usando os conceitos do SMC, mas aqui ele traz um plus, né? Chegando na região de venda. O que vocês acham que acontece quando ele demonstra essa fraqueza de alta com essa falha? Entrada na perda dessa mínima para tentar levar esse movimento lá para baixo, trazendo uma leitura de candles alinhada a uma movimentação macro do diário, pensando exatamente na volta para a mínima do candle anterior. E foi lá para baixo que ele desceu, trazendo um movimento aí de mais de 40 pips dentro dessa leitura, totalmente alinhada com o meu operacional. Agora uma outra leitura, só que agora utilizando o ativo ouro, que é um ativo muito operado por nós aí nas 3 sessões que nós operamos, às 5 da manhã, 10 da manhã e 8 da noite. Aqui aconteceu o seguinte, uma falha de rompimento. Qual a informação que essas barras aqui, né, passam para nós? Barras fracas no movimento de alta. Isso aqui não mete medo em ninguém, né? Se você está querendo vender, qual vai ser a sua preocupação aqui diante dessas duas barras? Amplitude pequena, falha de rompimento na máxima e, obviamente, o viés vai ser vendedor quando o mercado abrir a próxima barra. Então, vamos fazer esse exercício juntos e ver exatamente o que aconteceu após a falha de rompimento. Olha que coisa mais linda. Então, o mercado foi lá em cima, fez aqui a falha de rompimento, voltou para o range de forma muito agressiva, trazendo aqui candles fortes e amplos para o movimento de venda. E aqui, ó, você tem uma bela varredura de liquidez, trazendo aqui, ó, movimento capturando essa região, fazendo uma quebra de estrutura para baixo e formando o que nós chamamos novamente de FVG. Esse FVG foi ponto de entrada da nossa operação aqui nesse movimento, pensando não somente nessa estrutura que estava sendo formada, mas pensando no viés do diário. Inclusive, o próprio movimento aqui que gerou essa captura já trouxe uma operação nesse pullback. Então aqui você usou o viés do diário para fazer esse movimento de descida, pensando exatamente na informação que já estava sendo mostrada pelos candles, imaginando que ele poderia seguir todo esse percurso de baixa. Isso é usar com inteligência a leitura candle a candle e não ficar procurando padrão de bebê abandonado ou martelo invertido. E é assim que eu uso o SMC alinhado à estrutura do diário, pensando na leitura de velas para fazer as minhas entradas. Eu espero que você tenha curtido. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e deixar o seu like também se esse conteúdo foi relevante. Bora para o próximo vídeo e até mais.